Amém. Quiser tirar, pode tirar. Queridos, pode ser. Eu estou esperando um dia que o senhor disser, pode arrancar a máscara. Ah, oh, meu Deus, se dependesse de mim, meu capitão. Não tenha dúvida disso, né? Mas se for, pode já está passando. Glória a Deus, Mateus. Da glória a Deus, igreja. Aleluia. O Luiz está ali, ó. É aquele de bonito lá, irmão Luiz? Não dá, aí. Vem? Vem, por favor. 14. Aleluia. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Igreja do Senhor, vamos ficar de pé e orarmos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora, ó Deus eterno, te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Perdoe a nossa vida, Senhor. E recebe o nosso culto nesta noite que oferecemos a Ti, ó Deus eterno. Porque Tu és digno de ser adorado, Senhor amado. De ser louvado, Senhor. Deus eterno, olha para cada vida, ó Pai. Tanto aqueles que estão presentes como os que estão em casa, ó Deus. Nos assistindo por essa transmissão, ó Pai. Visita os enfermos nesta hora, aquele que está no leito de dor, ó Pai, padecendo uma enfermidade, ó Deus eterno. Mas nós oramos intercedendo por eles, ó Pai, que Tu vai de encontro, meu Deus eterno, para dar a vitória e a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Só da Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar louvando aqui no Dara para o número 18, amém? Número 18, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria
vossos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Sim, Senhor. Aleluia, Jesus. Fala conosco nesta noite, Pai. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus salva, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Graça nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos estar servindo ao Senhor com as nossas contribuições. Glória a Deus. Depois o nosso irmão Heloísio estará louvando ao Senhor com mais um hino junto com a igreja, em nome do Senhor Jesus. Os cooperadores já com as salvas. Aleluia. Irmão Genivaldo, ora ao Senhor. Sim, amado Jesus, abençoa a tua amada igreja, Senhor. Dá-nos, ó Pai, o necessário, Senhor amado, e nos abençoa, meu Deus, a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Vamos estar louvando, igreja, o 156, amém? 156 da harpa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta, irmão, a quarta. O bom pastor buscou-me pra longe do redil, e com tenor achou-me caído triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lá nos braços me levou. Sim, Jesus amor-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amor
Obrigado, Jesus, por você abençoar cada um esta noite, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Carta aos Hebreus aqui, irmão, só uma notinha de rodapé. Aos Hebreus que se converteram a Cristo Jesus, irmão. Não é para os não convertidos, não. Para os que se converteram a Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Vamos ler no capítulo 12. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos ler 3 versículos, do 1 ao 3. 12 aos Hebreus, versículo 1 ao 3. A epígrafe está escrito assim: perseverança no meio das provações. Olha esse título lá embaixo aí, irmão. Segundo o exemplo de Cristo. Aí o versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Curve sua cabeça. Pai querido e santo, fizemos, ó Pai querido, a leitura da Tua palavra, meu Senhor, e pedimos, ó Pai querido, que venha, Senhor amado, nos iluminar, Senhor, para que possamos, meu Pai, entender e compreender a mesma, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, por bondade e misericórdia, tenha, ó Deus, permitido que eu tenha compreendido algo, Senhor, ao estudar a Tua palavra, Senhor. Mas sabemos que o Senhor tem sempre mais para nós. Ó Deus, portanto, Pai, pedimos, abençoa-nos neste momento, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, na ministração da Tua palavra. Abençoa os ouvidos, Senhor, que estarão a ouvir a Tua palavra. Os que estão presentes, os que estão assistindo, Senhor, que sejam tocados, alcançados pela Tua palavra, Senhor. Que haja no meu coração, ó Pai, para ser usado pelo Senhor, meu Pai, que desapareça eu e apareça o Senhor. Usa de misericórdia, Senhor, para comigo e para com todos que estarão a me ouvir, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, quando nós olhamos para este capítulo da carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele começa a falar em primeiro lugar, portanto,
nós também. Interessante, ele usando essa expressão, ele não se exclui, mas se inclui. Quando ele fala, portanto, nós. Olha que coisa interessante. Também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Já ministramos sobre este assunto aqui algumas vezes, e sempre lembrando para os irmãos que, ao contrário do que muitos ensinam, que esta nuvem de testemunhas, queridos, não se trata de demônios. Não se trata de demônios. Não se trata também, irmãos, dos nossos inimigos que pelejam a cada dia contra nós. Não. A nuvem de testemunhas aqui se refere às pessoas do capítulo 11 de Hebreus, pessoas que deram bons testemunhos, pessoas que verdadeiramente venceram na fé, na sua vida com Deus, e nos deixou um legado de uma vida de fé. Então, quando se fala essa nuvem de testemunhas, não é para que nós estejamos, irmãos, pensando que essas testemunhas, elas estão lá do céu assim, olhando para nós, observando todo o nosso passo. Não, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. O que a Bíblia nos diz aqui, irmãos, que os exemplos que constam aqui no capítulo 11 servem para nós, nessa nossa caminhada cristã. Porque, só voltando um pouquinho, irmãos, só para que os irmãos entendam, os irmãos olhando para, já no versículo 3, do capítulo 11, que nos diz assim, vamos ler até o versículo 1, capítulo 11 aos Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí ele passa a falar aqui no versículo 2, preste bem atenção nisso. Porque por ela os antigos, está vendo aí, irmãos? Alcançaram testemunho. Aí ele começa a falar aqui, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí veja a partir do versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Vamos citar mais alguns. Pela fé, Enoque, foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Mais ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí só mais esse exemplo aqui, irmão. Pela fé também, bota aqui, pela fé Noé,
divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Aí, queridos, se a gente for ler tudo isso aqui, irmãos, não é que nós vamos perder tempo, mas esses 3 aqui, ou 4 que nós lemos aqui, os irmãos na sequência, lendo com calma em casa, os irmãos verão que todas essas pessoas, elas deram um bom testemunho, conforme fala a palavra do Senhor. Por quê? Porque na época delas, elas também, irmãos, tiveram a sua oportunidade de servir a Deus, e na época delas, elas tiveram também as suas adversidades, os seus problemas, as suas aflições, sofreram, choraram, enfrentaram momentos difíceis da vida, mas todavia, irmãos, confiaram no mesmo Deus que nós confiamos. E o Deus que deu a elas força para que elas pudessem suportar e alcançarem bom testemunho, é o mesmo Deus que nós servimos. Com um detalhe, querido irmão, muito importante: essas testemunhas, elas foram vencedoras com os recursos que tinham na época delas. Nós, em comparação a elas, nós estamos num patamar, irmãos, mais elevado do que elas. Por quê? Porque a nossa fé hoje, irmãos, está firmada nas maiores promessas, tivemos maiores revelações. Jesus já veio, dando-nos o Espírito Santo para habitar as promessas benditas do Senhor. Então nós hoje, irmãos, estamos cercados, vamos dizer assim, protegidos, blindados por mais revelações, por coisas mais excelentes do que eles. É isso que o escritor aos Hebreus fala para os seus destinatários. Porque na antiga aliança se confiava muito, queridos irmãos, naquilo que eles viam. Muitos se apegavam até em anjos, Moisés. Mas a Bíblia relata, irmão, que Jesus é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, é maior do que os profetas. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Então essas testemunhas, irmãos, venceram. Elas entraram na corrida delas, no tempo delas. Tiveram seus altos e baixos, como todos nós estamos sujeitos a termos nossos altos e baixos. Mas todavia eles permaneceram servindo ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Aí, queridos irmãos, nessa corrida cristã, nós precisamos observar que não é uma corrida inventada ou proposta pelo homem, mas sim esta corrida é proposta por Deus. E nessa corrida ou caminhada, não é o homem que dita as regras, não é o homem que faz as leis, mas sim, irmão, aquele que propôs. Aquele que propôs. A caminhada cristã, irmão, a vida cristã, é um caminho estreito
perigoso, cheio de espinhos, mas com uma grande diferença, irmão, com uma grande promessa. A promessa, queridos irmãos, de uma chegada. Quem chegar lá, queridos irmãos, terá um porto seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, ele fala nos irmãos de uma corrida. Nesta corrida que Paulo fala, irmãos, a Bíblia nos diz assim, em capítulo 9 de 1 aos Coríntios, e o versículo 27. Aleluia. Vamos ler o 24, irmão. Vamos ler a partir do 24, que eu queria dar um salto aqui, mas não vai ser possível. 9 e 24 de 1 aos Coríntios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Guarde essa palavra aí, irmão. Nós, porém, uma coroa incorruptível. 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Olha aí, irmão, como um bom atleta. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Ficar reprovado. Aqui, irmãos, essa reprovação aqui, preste atenção nisso. Não se trata de reprovação para a salvação. Não se trata de aprovação ou desaprovação para a salvação. Mas se trata sim, irmão, no aspecto de galardão. Galardão. Você lembra aquela meditação que trouxemos aqui? Sobre o tribunal de Cristo? Quem for arrebatado, irmãos, chegar lá no céu, chegar diante do tribunal de Cristo, não terá nenhum problema ali falar, olha, volta, porque seu nome não está escrito aqui. Não. Quem for arrebatado vai entrar nos céus. E diante do tribunal de Cristo, irmão, lembra essa doutrina que trouxemos aqui? Será julgado não o crente, mas as obras do crente. Será julgado o que, irmãos? O que nós usamos na obra de Deus para fazer o trabalho, para alcançarmos os nossos objetivos na obra de Deus. Que tipo de material nós usamos? Se foi ouro, pedras preciosas, prata, receberemos galardão. Mas se for, queridos irmãos, palha, feno, qual outro? Madeira, tudo será queimado, não passará pela provação, queridos irmãos. Mas Paulo fala aqui, irmão, de ser reprovado, no sentido dessa sua caminhada, ele não se utilizar de, vamos dizer assim, irmão, de modo ilícito. Os irmãos lembram que quando ele falou em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O bom combate ali, diácono Israel,
Não é no sentido de gostoso, olha que combate gostoso. Não, irmão. Porque Paulo teve N sofrimentos na sua vida. Foi apedrejado, foi açoitado, preso, ficou em cadeias, irmão, subhumana, sofrendo. Mas quando ele fala, combati o bom combate, combateu de uma forma lícita. De uma forma lícita. Ele não usou de subterfúgio. Ele não usou de atalhos no bom combate, nessa carreira cristã. Mas ele combateu, querido irmão, licitamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nessa corrida, irmãos, o cristão tem que tomar posse das armas legais, das armas lícitas, dada pelo Senhor Jesus Cristo. Aí o escritor, os Hebreus, voltando ainda lá, irmão, no capítulo 12, ele fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui, irmãos, ele já tira os nossos olhos já da galeria dos heróis. É importante a galeria dos heróis da fé, o testemunho deles, a fé deles, o legado que eles deixaram, claro que é maravilhoso. Mas o escritor aos Hebreus, ele fala agora, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Porque o Senhor Jesus, como o nosso mestre, ele é o autor da fé. Os irmãos já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que compôs um belo hino, e você fala, olha, conversei com fulano de tal, é autor ou autora daquele hino, é autor de um livro tal, escreveu tal livro tal, é autor, criou determinada coisa, é maravilhoso isso. E quando se refere ao Senhor Jesus, irmãos, o autor da nossa fé, ou seja, ele é o início, ele iniciou, irmão, a fé na sua vida terrena, e podemos ver como ele foi próspero, e ele consumou também, ele foi até o fim. Já vamos falar mais um pouquinho disso ainda. Ele foi até o fim, ele não deixou pela metade, mas sim, ele deu início, ele foi no início, o meio e o fim. Teve dificuldade, irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui neste mundo, em um corpo humano, com toda certeza, ele enfrentou obstáculos, muitos obstáculos, mas ele, irmãos, venceu todos eles. Por isso que a Bíblia fala, olhe para Jesus. Por que olhar para Jesus? Aí o escritor ele fala aqui, irmão, olha só acompanhando aqui, irmão. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o que foi que ele fez, irmãos? Fez o quê? Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, irmão, como a Bíblia fala para cada um de nós, o próprio Jesus Cristo falando, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
Olha que coisa tremenda. E essa cruz aqui, quando Jesus fala tomar a cruz, é uma identificação que precisa haver entre os seus seguidores e ele, porque ele tomou sobre si a cruz, o que estava determinado para ele. E nas nossas vidas, irmãos, Deus tem propósitos. A cruz que Cristo carregou era um propósito de Deus. Sabia disso, irmão? Propósito de Deus. Não é que Jesus começou a carregar a cruz, sofrer aquilo aleatoriamente. Aquilo aconteceu fora de controle, que os homens fizeram isso, os seus inimigos. Não, irmão. Já estava tudo pré-determinado para acontecer. Estava tudo pré-determinado para acontecer. Propósito de Deus. E ele carregou a cruz, suportando a afronta. Irmãos, nessa caminhada, nessa corrida cristã, nós somos afrontados. Sim ou não? Somos afrontados. Somos afrontados, queridos, por pessoas muitas das vezes que nós nem esperamos que venha isso da parte da pessoa. E as maiores e piores e profundas feridas, elas são causadas pelas pessoas íntimas. Pessoas íntimas. Pessoas que estão próximas a nós. Mas aqui, irmão, quando se fala da afronta que ele suportou, e ele continuou na caminhada, e a Bíblia fala, olhe para Jesus. Porque quando ele era injuriado, vamos ver, irmão, isso aqui, como fala Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 2. Veja que nos diz aí a palavra do Senhor. A partir do versículo 21. Nos diz assim a palavra. 1 de Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Olha aí, irmã, essa palavra aí, ó. Deixando-nos o que, irmão? O exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aí veja o 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, o que ele fazia, irmão? Não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aleluia. Aí, irmãos, a Bíblia fala para nós seguirmos esse exemplo. Quando for injuriado, não vai injuriar também. Porque isso é uma tendência, irmãos, humana. Fui injuriado? Deixa comigo. Vou descontar. E quando padecia, não ameaçava. Ou quando estava em sofrimento, irmãos, ele não falava, olha, estou sofrendo aqui por mão dessas pessoas, mas depois eu vou dar o truco. É tanto, irmão, que a gente ouve alguns hinos, não estou julgando, Deus me guarde disso, mas nós estamos aqui num culto de doutrina, irmão. Culto de doutrina é isso mesmo, irmãos. A gente ouve alguns hinos, irmãos, que é
pura vingança. É o crente que está passando pelo vale, mas depois ele vai estar por cima de tudo, e os inimigos, ó, ela fala, e os inimigos serão pisoteados. Que é isso, irmãos? Que é isso? Não é esse o Espírito de Cristo, irmãos? Qual o Espírito de Cristo, irmão? Quando padecia, quando era injuriado, irmão, se entregava àquele, irmão, a Deus. Aquilo que Paulo fala, irmãos, não pagueis o mal com mal, a vingança pela vingança, mas devemos, irmão, confiar em Deus nesse sentido. Quando o cristão procede assim, ele diz, olha, eu estou sendo injuriado, eu estou sendo perseguido, mas eu tenho um dono. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor que Ele cuida de mim. Então eu me entrego a Ele. Eu confio nele. E quando o cristão faz isso, irmão, se entrega a Deus e crê que Deus fará justiça, ele não fica naquela expectativa. Deus, você vai fazer justiça, mas pisa, Senhor. Machuca, Senhor. Põe no leito, Senhor. Porque isso, irmãos, é natural do humano. Quando nós lemos os Salmos, o livro dos Salmos, só uma notinha de rodapé aqui, irmão. Nós podemos ver algo maravilhoso ali no livro dos Salmos. Porque no livro dos Salmos, é o homem em geral, né? Externando os seus sentimentos diante de Deus. É tanto que você pode ver no livro dos Salmos, que uma hora o salmista, ele está louvando a Deus, daqui a pouco ele fala, Senhor, castiga, pune os meus inimigos. Mas por que isso acontece, irmão? Porque a Bíblia, ela não oculta e nunca ocultou os sentimentos humanos, a fraqueza humana, o pecado humano. Porque Deus sabe muito bem, irmão brasiliense, que os nossos sentimentos, eles sofrem oscilações. Misericórdia, sim ou não, irmãos? Oscilações. E por que eles sofrem oscilações? E por que eles sofrem oscilações? É porque nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Mas somos santos, como eu já tenho falado várias vezes aqui, somos santos que estamos em processo de aperfeiçoamento. Estamos em obras. Estamos em obras. Então nessa corrida cristã, irmãos, o escritor aos Hebreus, ele fala, irmão, algo muito interessante. Vamos voltar um pouquinho? Que ele diz aqui, vamos voltar ao versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê, irmão? Deixemos o quê? Todo embaraço e o pecado. Olha aí, irmãos. Queridos, vejam que a palavra embaraço antecede pecado. A palavra pecado não está escrito aqui, irmão, aleatoriamente. Porque antes de uma pessoa cair em pecado, ela passa por embaraço. Sim ou não? Antes dela cair em pecado,
ela passa por embaraço. Lembra de Sansão? Brincando com Dalila, com o pecado. Começou, irmão, um embaraço na vida dele a partir do momento que ele fixou os seus olhos nela. Fixou seus olhos nela, porque agradou os olhos dele, e ele foi a cada dia se levando. Então nós podemos dizer com toda a segurança que antes de uma pessoa consumar o pecado, irmão, ela já foi, irmão, já tomada pelo embaraço. Já foi tomada pelo embaraço. Os irmãos já viu como aquele homem que pesca o passarinho, como se chama? Que pega o passarinho. O passarinheiro, né? O passarinheiro. É o passarinheiro? É o passarinheiro. O passarinheiro, irmão, ele tem um pouco sim, vamos dizer um pouco, de astúcia para pegar o passarinho. O passarinho passa e ele olha o passarinho e fala: passarinho, eu não posso te dar um bote porque você está lá em cima, mas eu vou te pegar. Ele coloca o que, irmãos? Uma isca, um pouco acima da árvore, né? Uma árvore mais alto. Aí o passarinho, quando passa, já dá uma olhadinha, opa, tá lá. Aí fica na galha de cima. Aí desce, dá uma olhadinha, tal, e vai e pega aquela isca. Aí no outro dia, o passarinheiro faz o quê? Coloca mais baixo. O passarinho passa, olhou, cadê o negócio? Tá ali, vai descendo. Tá vendo, irmão? Isso é o que, irmão? Embaraço. Que vai prendendo aos poucos, até que ele é preso no açapão, né? É açapão que fala? Alçapão. Alçapão. Pronto, o bicho está preso. Você fala, tá vendo? Eu não falei que você ia chegar na minha mão? Lá em Pernambuco, irmãos, eu não fazia isso, mas tinha vizinho lá, gente que fazia. Quando queria comer uma galinha, colocava uma trilha de milho. A galinha ia comendo, irmão, tem uns que colocavam até dentro da geladeira. E a bichinha ia comendo, daqui a pouco, a porta fechar, a galinha estava presa. Embaraço. Agora vamos para a Bíblia? Além de Sansão, viu como Eva caiu no embaraço? Ela caiu, antes dela cair no pecado, ela começou a ser envolvida no embaraço. Serpente. Ela começou a cair no embaraço a partir do momento que ela passou a dar ouvidos a quem ela não devia dar ouvidos. E hoje, irmão, isso se repete nos dias atuais, que muitas das vezes somos tentados a darmos ouvidos a quem nós não devemos dar ouvidos. Ela começou a dar ouvidos e começou ali um diálogo, irmão, um diálogo, até que ela acrescentou algo, irmão, do que Deus tinha falado. Já começou a se embaraçar nesse sentido. Então a Bíblia nos diz, irmão, deixando o embaraço. O embaraço, irmã Silvana, não é só coisas ruins. Há muitas coisas boas nesta vida, boas e lícitas, que podem se constituir um embaraço na vida do crente.
Qual deve ser o posicionamento do crente? O crente precisa colocar um parâmetro na sua vida. Se o que ele faz no seu dia a dia está cooperando ou contribuindo para seu relacionamento com Deus ou não. Se não, ele deve deixar imediatamente. Por exemplo, irmão, vou apertar um pouquinho. O crente que passa mais tempo com o celular do que a Bíblia, é embaraço ou não é? É. Tem tempo para ver tanto no celular, mandar mensagem e tal. Está familiarizado ali com o celular. E a pessoa, irmão, está familiarizado com a Bíblia? Olha aí. Maravilha. Amém, igreja? Embaraço. Trabalho, irmãos. Pode ser um embaraço na vida de uma pessoa? Sim. Quando entra a cobiça. A cobiça. O trabalho, nós devemos trabalhar? Claro, irmãos. O trabalho dignifica o homem, a mulher. Mas, quando o trabalho, irmão, passa a ser excessivo, a ponto de prejudicar a vida cristã, a comunhão da pessoa com Deus, isso é prejudicial. Por mais bem e pompudo seja o seu salário, por mais gigantesco que seja o seu ganho, mas se a tua salvação está em risco, não vale a pena. Porque o próprio Jesus Cristo fala do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta? É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia não nos proíbe, irmão, e não é contra os nossos esforços para melhorar de vida, ter uma vida mais confortável. Não é isso que eu estou pregando aqui, irmão, pelo amor de Jesus. Mas tudo nós temos que ser comedido, irmão, com equilíbrio. Porque o que passa disso, irmão, é embaraço na vida da pessoa. No Salmo de número 1, não vai dar tempo de eu falar, irmão, mas deixa eu dar aqui só uma introduçãozinha, ou uma pinceladinha, como o presbítero Jefferson falou aqui. O Salmo de número 1, irmãos, fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmão, bem-aventurado ali, irmãos, não é sinônimo de sorridente. Olha, não dá nem para você ver meus dentes, né, irmão? Eu ri aqui, vocês não viram. Mas estão ouvindo a minha risada, né? Bem-aventurado ali, irmãos, não é sinônimo de sorridente. Porque tem muitas pessoas, irmão Mateus, que confundem. Pensam que ser feliz é ser sorridente. Está sempre rindo. Rindo. Não, irmão. O bem-aventurado ali, irmãos, é mais do que feliz. Que coisa tremenda. É mais do que feliz. É o que Jesus fala ali das bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, mais que feliz. Por quê, irmão?
Porque a felicidade dos bem-aventurados não está firmada em valores perecíveis. Em valores perecíveis. Quer ver uma coisa? Quando Paulo fala que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Significa, irmão, quando o Espírito Santo habita em mim, e quando ele habita no crente, como habita, irmãos, ele traz para o interior do crente valores eternos, valores espirituais que excedem os valores terrenos. Agora, quando você vê uma pessoa que se entristece, perde a fé, confiança, porque perdeu aquilo e aquilo outro, quer se desviar, é porque, irmão, a sua fé está fundamentada em coisas perecíveis, coisa desta vida. Eu posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? É difícil, né, irmãos? Mas é o que tem para hoje. Amém, minha luz? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nesta corrida, irmãos, nós temos, irmãos, que deixar os embaraços. Olha, esses embaraços, eu vou até fechar o esboço, senão eu vou continuar. Deixa eu bater aqui. Esses embaraços podem ser também emocionais. E os embaraços emocionais são perigosíssimos. Porque, irmãos, quando uma pessoa, nesta corrida cristã, ela é ferida, e ela nutre no seu interior mágoa, ausência de perdão, ressentimentos. Agora eu pergunto para a igreja, isso é embaraço, irmão? Põe embaraço nisso. Põe embaraço nisso, irmãos, porque isso entulha a vida cristã. Eu falei o quê, irmão? E o que é entulhar, irmãos? É como você ver uma corrente de água assim passando uma mina e você jogar um monte de entulho ali, impedindo a passagem daquela água. Assim também muitas vidas passam a serem entulhadas com sentimentos negativos, irmão. E o rio do Espírito Santo não flui na vida da pessoa. Então isso já foi comprovado, irmão, e aqueles que experimentam isso, eu não falo nem aqueles que experimentaram, mas aqueles que experimentam isso que eu vou falar, pode confirmar que quando uma pessoa perdoa, irmão, ela vive mais livre, ó. Que bênção, meu Deus! Que bênção! A graça de Deus flui na vida da pessoa. O Espírito, a presença do Espírito Santo, irmão, flui na vida da pessoa. E isso é tão bom, irmão. Isso melhora a tua saúde, teu relacionamento, teu bem-estar, tudo. Estamos nessa corrida cristã, irmão. Devemos estar olhando para o Senhor, deixarmos de lado o embaraço, olharmos para os exemplos dos heróis da fé, sim, irmão, mas olharmos para Jesus, que é o exemplo máximo
máximo, olhando a cada dia para Jesus, a todo tempo para o Senhor Jesus Cristo. Você olhando para o Senhor Jesus, você não vai se escandalizar quando o homem cair, quando o homem fracassar, quando uma pessoa que você admira parar no meio do caminho. Você vai entender, é homem, é sujeito a falha, é sujeito a cair. Mas quando você olha para a pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor, você vê o seu vencedor, você vê o seu campeão, você vê o seu herói. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus. Aleluia! De pé, amada igreja. Se não por bondade e misericórdia de Deus, eu vou me empolgar, irmãos. Aleluia. Ah, meu querido, sim. Os pedidos de oração estão hoje na liderança da irmã Viviane. Vamos estar ouvindo. Se o irmão quiser sentar, fica à vontade. Quiser ficar de pé também, fique à vontade. Tá bom. Saudosos irmãos, capazes do Senhor. Que nós temos alguns pedidos de oração. Irmã Renata pede oração por sua saúde e sua família. E oração também pela irmã Sara. Irmã Silvana pede oração pela Vanessa, pela sua saúde. Genildo pede oração por suas filhas por libertação. Irmão Luiz Carlos não está muito bem. Né? Vamos orar para o nosso irmão, né? E a consulta dele só o mês que vem. É oração pelo irmão Brito, por uma causa impossível. Irmão Sandro, para Deus quebrar todo impedimento e abrir as portas de emprego. Irmã Ivani, por ela e toda a sua família. Também por irmã Terezinha Bugiga e irmã Hilda. Irmão Daniel, por Sandra, que não está se sentindo muito bem. Irmã Vilma pede oração por sua mãe, por ela e pela sua mãe, irmã Rosa, e toda a família. Irmão Geraldo, por ele e sua família. E também pela Kátia, é uma irmã do Costa Norte, que ela está nos assistindo também agora. Kátia, estamos orando por você, amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. O Eliabe, vem aqui orar, irmão Eliabe. Pastor, volta a bênção. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por esta noite em Tua casa, em Tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor. Ó Deus, neste momento, os pedidos de oração que aqui foram lidos, estenda as suas mãos, ó Pai, visita cada um, dê graça, supre as necessidades, Senhor, visita os teus filhos nesta noite. Senhor, continue abençoando a tua igreja, ó Pai, que possamos guardar a tua palavra em nossos corações, que os nossos olhos, Senhor, possam estar firmados em Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé, Senhor. Nos livra, Senhor, dos embaraços, de tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de prosseguirmos firmes e constantes em Tua presença, Senhor. Ó Deus, continue conosco, despeça-nos em paz, ó Deus, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Levante as mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, e nós dizemos amém. Deus abençoe, irmãos.